Olá, viajantes do além. Então, quando a minha mãe faleceu, né, eu fiquei por um bom tempo assim muito ruim mesmo, né? Sentindo muita falta, me sentindo perdida, né? Assim, fiquei desnorteada, né? Então eu comecei a pedir muito a Deus que deixasse eu ver ela assim por nem que se fosse por um segundinho, né? Eu queria ver onde ela estava, né? Como ela estava. A falta era tão grande que eu tinha uma necessidade imensa, né, de vê-la, né? Então eu comecei a pedir, pedir, pedir e chegou uma hora que eu cansei, né? Que eu falei assim, acho que não tem como mesmo, né? Passaram-se assim uns meses, acho que passou até de um ano, né? Eu estava dormindo e de repente assim eu acordei com uma pessoa me chamando, né? E estava assim bem do lado da minha cama, era uma senhora, né, muito iluminada mesmo. Aquela luz assim forte, mas que não machucava os olhos, né? E ela estava com um vestidão todo branco, ela era clara, cabelos claros, né? E ela falou assim para mim, Raquel, você hoje teve permissão para ir ver sua mãe, né? Eu não sei que horas eram e eu fui, né? E o engraçado é que assim, você, da onde você tá até aonde você vai, é coisas de segundos, né? Parece que você levita, parece que você flutua, só que é muito rápido, né? De repente você já tá lá no lugar onde você quer chegar, né? E aonde a gente chegou era um lugar assim escuro, né? Tinha uma claridade assim que dava para você ver as pessoas, mas você não enxergava muito assim em volta, né? E a gente foi descendo uma ribanceira, era tipo um morro, né? Eu estava assim com ela, descendo o morro, né? E de repente eu vi uma vizinha minha descendo esse morro do outro lado, né? Daí eu falei assim, nossa, o que que minha vizinha tá fazendo aqui, né? Daí ela pegou e falou assim, essa senhora falou assim para mim, ela vem toda noite fazer uma oração pro irmão dela que faleceu, né? Assassinado. Daí eu falei assim, mas ela é crente, ela não acredita assim em espiritismo, né? Vida após a morte, né? Daí ela falou assim, pois é, mas ela inconscientemente, toda noite ela vem aqui fazer oração, né, para esse irmão. E passou, a gente continuou andando. E depois que descemos o morro, eu comecei a pisar assim num lugar onde parecia que muita lama, né? Então eu escutava até o barulho assim dos meus passos pisando fazia um barulho de como a gente pisa na lama, né? Esquisito. Aí, só que era um cheiro muito forte, fedia muito, né? Mas também não perguntei nada, eu queria era ver minha mãe, né? E a gente continuou andando. E a gente chegou num lugar, eu peguei e vi a minha mãe de costas, né? Só, tipo assim, não era a fisionomia que eu tinha dela aqui na Terra, né? Mas eu sentia que era minha mãe. É uma coisa de louco, é meio estranho, né? E quando eu vi assim, eu peguei e fui gritar o nome dela, eu falei, mãe, né? Fui assim tentar ir até ela, e essa pessoa me segurou, né? Falou assim, não, ele falou assim, ela tá com vergonha de você, né? Aí eu falei, mãe, de novo, né? E ela virou. Quando ela virou, gente, é muito triste. O rosto dela, assim, a parte do lado que ela virou, o lado esquerdo, tava todo assim, desfazendo, sabe? Que chegava, dava para eu ver até o osso do rosto dela, né? Então ela olhou assim para mim e voltou a ficar de costas, né? Aí eu me desesperei, né? Comecei a chorar. Eu falei, por quê, né? Eu falei assim, ela não quer falar comigo, ela não quer me ver. Aí a pessoa falou assim, Raquel, ela tá com vergonha. Ele falou assim, a gente tem que respeitar, né?
Aí ela falou assim pra mim, pronto, você já viu, vamos voltar, né? Aí, tá, de repente assim eu já estava na minha cama, né? Só que parece que sugaram toda a minha energia. Eu não conseguia mover um dedo de tão cansada, assim, estafada que eu fiquei, né? E no outro dia, meu marido levantou, e eu não levantei para trabalhar porque eu não aguentava, eu não conseguia nem me mexer, né? Aí ele me perguntou o que que tinha acontecido, né? Ele falou: "Você tá bem? O que que você tá sentindo?" Aí eu contei para ele, né? Eu falei: "Só que eu tô sem energia nenhuma para levantar, para ir trabalhar, né?" Daí ele falou assim: "Não vai, então. Eu também vou ficar em casa, você descansa e eu cuido das crianças, né?" Então, naquele dia, ele me deu café da manhã, ele fez almoço, porque realmente eu fiquei desgastada. Aí eu peguei e, olha, eu fiquei o dia inteiro de cama e passou a noite toda, né? No outro dia eu consegui levantar para ir trabalhar. E lembra aquela vizinha que eu falei que eu vi descendo o morro? Então, quando eu descia para ir para o trabalho, eu trabalhava numa escola perto de casa, né? E a filha dessa vizinha estudava nessa escola. Então, às vezes de manhã, quando eu passava, ela me chamava para tomar um café e eu aproveitava e levava a filhinha dela junto comigo, né? Porque ia para a mesma escola. Então eu peguei e falei assim, gente, é a hora de eu saber se tudo isso é verdade, né? Aí eu entrei para tomar o café, daí eu falei, se chama Dalva, né? Aí eu cheguei para ela e falei assim, Dalva, é só você e sua irmã? Porque é 10 anos que eu moro aqui, né? E eu só conheço você e sua irmã. Você tem mais irmãs? Não falei nem de irmão, né? Que eu fiquei assim meio receosa. Daí ela falou assim, olha, Raquel, não, a gente teve um irmão que morreu assassinado porque fazia besteira, né? Usava droga, roubava. Gente, eu fiquei de boca aberta. Daí ela falou assim, mas a gente não gosta de comentar, né? Foi uma coisa assim muito triste também que aconteceu. Então a gente não fala muito. Então aí eu vi que o que tinha acontecido aquela noite foi real, né? Porque a Dalva é crente. Ela não acredita assim, pelo menos era o que ela falava para mim, vida após a morte, né? Mas ela inconscientemente vai no umbral orar pelo irmão que morreu assassinado. Nossa, olha como é incrível. Então não tem como não acreditar que existe uma vida além do mistério, né? É muito incrível. Nossa, eu acredito muito, viu? Porque tudo que eu vejo é impossível eu não acreditar, né? Então, gente, se vocês tiverem um ente querido, orem bastante por eles, né? A gente nunca sabe onde eles estão, né? Porque olha onde eu fui encontrar minha mãe, né? Hoje, graças a Deus, ela já tá num lugar melhor. Depois eu conto porque eu também depois tive outro encontro com ela. Tá bom? Então era esse meu relato. Espero que vocês gostem. Olha, é super verdadeiro, é um relato real, porque foi o que eu passei. E eu também tive prova de que realmente aconteceu. Tá bom? Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscreverem, compartilhar, né? Apertar lá o sininho, dar um joinha. Me ajuda, que aí eu vou poder continuar contando os outros relatos que aconteceram comigo, né? E que ainda acontecem, viu, gente? Desde criança, já tô com 61 anos e continua acontecendo, tá bom? Então, até lá. Fui.